Você observa, é só as pessoas falam assim, ó, se não te faz feliz, termina. Se quebrou, troca. Outros vão dizer assim, não, você merece alguém melhor para a sua vida, né? Mesmo que seja eu, um homem para chamar de seu, não é? Você merece alguém melhor. Então a cultura hoje, ela não perpassa pelos valores bíblicos. Quem lembra aí daquele casamento do Ronaldo Fenômeno com a Daniela Sicarelli? Casaram, um casamento milionário no Château de Chantilly, né? Quem entende alemão, aí foi um casamento lá no Castelo de Chantilly, na França, e durou 2 meses. 2 meses, teve barraco porque ele chamou a ex e ela não sabia, e foi a maior confusão lá. Relacionamentos superficiais, casamentos descartáveis, é isso que a sociedade ensina. Então muitos casais estão vivendo juntos, mas na verdade estão separados por dentro, e eu espero no Senhor que essa não seja a realidade, não seja a realidade dos casais aqui presentes. Mas talvez seu casamento esteja acumulando uma série de problemas. Talvez você esteja passando por aquele silêncio frio, por brigas recorrentes, um distanciamento na cama, filhos percebendo o clima pesado na sua casa. Tudo isso é fruto de Gênesis 3. Mas sabe o que é maravilhoso? A Bíblia não termina em Gênesis 3. Ela não termina aí. No meio de um mundo ferido pelo pecado, Deus nos deu a sua graça. Então, a sua graça se manifesta na revelação. E Deus nos deu o livro como Cantares, onde um casal real que passa por conflitos, se distancia, mas que aprende a valorizar um ao outro de novo. Casal que aprende a se encontrar de novo. Um casal que aprende a se entregar de novo. Então, Gênesis 3 mostra como o pecado machucou o casamento. Mas Cantares mostra como o amor de Deus pode restaurar e amadurecer um casamento. Então, o texto que nós vamos ler hoje é o 6:4 ao 7:10. E ele tem uma grande verdade aqui para a sua vida. O princípio desse texto que a gente vai ler, do 6:4 ao 7:10, é: no casamento, o amor de Deus nos conduz da crise ao contentamento. Eu botei até rima que é para você lembrar. No casamento, o amor de Deus nos conduz da crise ao contentamento, tá? Então, observe o seguinte, é um livro muito interessante, porque do capítulo 1 até o 3:5, em Cantares, do capítulo 1 até o 3:5, a gente tem a fase do cortejo. É a fase do namoro entre eles, onde está muito na tônica o desejo, o encantamento entre Salomão e Sulamita. É a fase da paixão, é a fase do noivado, aquele encantamento um pelo outro. Aí, do 3:6 ao 5:10, tudo parece melhor ainda, porque ocorre o casamento. E o casamento culmina em quê? Na celebração do amor. Só que do 5:2 até o 6:3 temos uma crise. E detalhe, você não vai ler Cantares procurando, onde é que está dizendo que está tendo briga aqui? Eu não estou vendo. Lembre que é uma música, é uma poesia. Então Salomão está contando uma história poeticamente. Ele não quer narrar detalhes, mas ele quer contar uma história por meio de música, e utiliza a poesia hebraica para isso. Então leia comigo o 5:2 aqui, antes da gente ir para o nosso texto. 5:2: comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Casamento. Aí, eu li errado, perdão. 5:2: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aí o esposo diz: tem como desligar este ventilador aqui, por favor? Então o esposo diz: deixe-me entrar, meu amor, minha querida,
minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas, isso aqui tá bom, e os meus cabelos das gotas da noite. Veja, está batendo na porta, está pedindo para entrar na casa, o rei Salomão. Aí a esposa: já tirei a minha túnica, como posso vestir outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta para o meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Quer dizer, eu li uns autores que dizem que isso daqui eles estão brincando de pega-pega. Não, é uma crise. Quis entrar e ela disse: já estou na cama pronta, não vou sujar meu pé para abrir a porta para você não. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Então, ela não quis abrir a porta. O que é que ele fez? Foi embora, mas ela se arrependeu. Quando abre a porta, ele já tinha ido embora. E ela, olha o que ela diz no 8: filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, diga que estou morrendo de amor. Ela se arrependeu, né? E aí até diz, né? Me ajudem a encontrar o meu amado. Então a gente tem uma crise aqui. Ela se sentiu abandonada, mas veio o medo do distanciamento, o medo desse desencontro. Onde é que vai parar isso? Então não há muitos detalhes, mas tem um afastamento real. E aí nós chegamos na nossa passagem de hoje, que é o 6:4 ao 7:10, que é onde a história do amor ferido é restaurado, onde a crise dá lugar à restauração. Então leia comigo do 6:4 ao 10. Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu pai e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que deu à luz. As outras mulheres veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? Então, meus irmãos, olha, o primeiro elemento que a gente encontra aqui, como eu disse, no casamento, o amor de Deus nos conduz da crise ao contentamento. O primeiro elemento que a gente vê aqui nessa sessão é que em meio à crise é preciso valorizar o outro. Em meio à crise é preciso valorizar o cônjuge, porque o texto inicia com algo surpreendente. Um marido rejeitado elogiando a sua esposa. Um marido rejeitado não chega com acusações. Por que você não abriu a porta? Eu fiquei chamando, estava lá cheio de neve na cabeça e você nem abriu a porta, mulher? Não. Ele elogia a sua esposa, ele a valoriza. Olha o caminho inverso aí. O que é que a gente faz quando brigamos com a esposa, os homens? O que é que a gente faz? Jogamos na cara, né? Você não abriu a porta para mim, você não me dá atenção, a culpa é sua sim. Mas o amado, o esposo, não fez isso. Em meio a essa crise, ele escolheu valorizar sua esposa com palavras de honra, demonstrando agora que tem um perdão implícito aí na história. Tem um perdão acontecendo aqui. Então, ao invés de alimentar a ferida, Salomão quebra o ciclo das acusações, demonstrando que ele não guardou o rancor do episódio chato,
E ele ainda tece doce elogios à sua amada. Aí você vai dizer: ah, pastor, então quer dizer que é só eu elogiar minha esposa e está tudo bem? Que vai passar a briga? É só eu começar a elogiar, ela vai dizer que é falsidade. Mas vamos com calma. Eu sei que isso não funciona. Mas eu não quero dizer que em meio à crise você tem que elogiar a esposa para que acabe o problema. A ideia aqui é mostrar que precisamos valorizar a esposa, a amada, com palavras que curam, não que ferem. Então o caminho é esse. Valorize a esposa com palavras que trazem restauração. O marido não culpa a esposa aqui pelos problemas no relacionamento. O que foi que Adão fez? A culpa é dela. A culpa é do Senhor também. Me deu problema de fábrica, né? A culpa é dela. Olha que Salomão não fez isso. Ele a protegeu. Ele passou por cima do seu orgulho, né? Esse ego masculino, esse orgulho que é ensinado, né? O homem não chora, né? Só você escutar Pablo, você vai ver que o homem chora, não é verdade? Não é assim? Então, esse homem que foi ferido pela rejeição, ele renova o seu amor com uma declaração de amor incondicional pela sua esposa. E ele não está fingindo que nada aconteceu. A ideia não é fingir. Ele simplesmente está escolhendo não reduzir a esposa ao erro que ela cometeu. Ele traz, agora, um olhar de amor, não de mágoa. Isso não quer dizer que não se discute sobre um problema. Não, vamos botar uma pedra aqui, que o mais importante é o amor. Não. É preciso discutir, é preciso tratar esse problema. Porque se ele voltar a se repetir? Não é verdade? Ele volta a se repetir. Mas a questão é como você vai tratar o outro. É preciso valorizar, tratar como alguém digno, tratar como alguém precioso. Então, nesse momento, pelo menos, o rei foi um bom exemplo do amor de Cristo, que transforma homens egoístas, homens autoprotetores, em maridos agora abnegados, dedicados à sua esposa. Maridos que passam por cima do seu orgulho, porque entendem o seu papel, não de autoprotetor, mas de protetor dela. Então, esse amor, a gente aprende, é o amor de Deus, a gente aprende esse amor em Cristo. Eu vou mostrando isso melhor, como é que Cristo reflete esse amor, nos ensina esse amor. Agora, algo importante. Quem toma a iniciativa da restauração é o marido. Ele foi ferido, mas ele escolheu atravessar essa crise, passar por cima da ferida e buscar a esposa. Isso é fraqueza? O que você acha? Ele escolheu passar por cima da crise, passar por cima do ego. Isso é fraqueza? Isso é liderança. Liderança. O líder que entende o seu papel passa por cima de situações, de emoções, sensações e cumpre o seu papel. Então, liderança é isso. Não é esperar que as coisas estejam bem. É simplesmente exercer o seu papel. E isso é força, não é fraqueza. Porque lá em Gênesis, Deus realmente chamou o homem para assumir essa responsabilidade espiritual. Então, a liderança bíblica, ela não consiste em vencer discussões, mas conduzir o relacionamento para mais perto de Deus. Então, o marido lidera não quando impõe a sua vontade, mas quando ele dá o primeiro passo em direção à reconciliação, em direção a essa restauração. Agindo dessa forma, o marido está refletindo o amor de Cristo. Efésios 5:2, eu vou ler aqui, ó. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui está falando já para os maridos. Ou melhor, esse contexto de casamento um pouquinho mais para frente, mas o princípio do amor vem antes. Viver em amor como também Cristo nos amou e se entregou. Então observa, Jesus precisava morrer?
Ele escolheu morrer. Ele conduziu a igreja à redenção, à salvação pelo seu amor abnegado. Jesus não foi autoprotetor. Ele negou a si mesmo e nos ensina a fazer o mesmo. Ele nos ensina a fazer o mesmo, negar a si mesmo. Esse é o papel que o homem deve exercer no casamento. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas observe que a gente não tem que esperar que o outro dê o primeiro passo. A igreja não deu o primeiro passo. O que é que 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, homens, maridos, futuros maridos, a esposa vai te amar apesar de circunstâncias, mas ela vai te amar muito mais se você a amar primeiro. Se você for esse líder, esse alguém que se entrega nessa medida pela sua esposa, certo? Então, o homem precisa valorizar a sua esposa, valorizar um ao outro. E esse aspecto da valorização também é da esposa para o homem. Eu estou falando mais do homem porque aqui é realmente a voz do esposo cantando, né? Então veja bem, como podemos agir em meio à crise? Use a boca para reconstruir, não para demolir ainda mais o seu casamento. Sei que é difícil, que a vontade que dá realmente é de jogar, vomitar tudo na cara, né? Mas você pode dizer: eu reconheço o esforço que você faz, obrigado, tá? Então, muito bem. Uma vez que vemos que Salomão procura lidar com a crise no casamento, valorizando ainda mais a sua esposa e não ferindo, com palavras que curam e restauram, olha os versículos de 11 a 13. Uma segunda sessão, agora a voz da esposa. Descia ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo. Porque vocês volte, Sulamita, volte para que nós a contemplemos. Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Que texto complicado, né? Que é isso? Aí eu fui andar, de repente me vi num carro, que é isso? Transfigurou? Como é que é esse negócio aí? E que dança de Manaim é essa, né? Será que é um funk? Acho que não é funk do Rio de Janeiro, não pode ser, né? Que dança de Manaim é essa? Muito bem. O primeiro movimento do amor é valorizar um ao outro, né? Nessa primeira sessão. Nessa segunda sessão aqui, do 11 ao 13, nós vemos que em meio à crise é preciso buscar o reencontro com o outro. Então, em meio à crise é preciso buscar o reencontro. Como assim? A restauração do casamento não é só palavras. Não é só voltar a dizer: eu te amo, eu te perdoo, eu te quero, não vá embora. A amada aqui, veja bem, é chamada pela primeira vez de Sulamita, né? Então, por que Sulamita? Pela primeira vez aqui. Sulamita é a forma feminina de Salomão, no hebraico. Que para nós é algo parecido com Roberto, Roberta, Flávio, Flávia, Marcelo, Marcela, Hugo não dá muito certo não, Cristina, né? Enfim, mas aí, por que ele chama ela assim? Por que ela é identificada pelo nome de Sulamita? E tem uma intenção por trás disso. Pode até não parecer, mas tem uma intenção no autor bíblico em chamá-la Sulamita. Porque pelo fato agora de ter ocorrido esse amadurecimento do amor, de ter ocorrido essa valorização do outro, apesar dos conflitos, em meio a tudo isso, agora a Sulamita está se tornando como Salomão. Estão ficando mais íntimos, mais próximos um do outro. Tal qual eu sou, você também é. Se eu sou Salomão, você é a Sulamita. Se eu sou o rei, você é a rainha. Então é essa a identificação. Ela fala aqui, né? De repente me vi no meio do carro.
no carro do meu nobre povo. Ela saiu em busca do rei e de repente estava desfilando com o rei no carro para todo mundo ver. Este é o meu marido, esta é a minha esposa, este é o nosso casamento. Contemple, Israel. Esse é o nosso casamento. Parece um povo meio amostrado, mas aqui, essa ideia de descer ao jardim das nogueiras, o que é que isso significa? O jardim em Cantares, é em Gênesis também. Mas em Cantares está representando um lugar de encontro, um lugar de intimidade. A primavera, romanceira em flor, é a ideia da primavera. Uma época bonita, tudo floresce, frutifica. Então ele pinta a primavera, que entre as estações do ano é a mais bela, né? É a que mais almejamos. Tá certo que no Nordeste a gente só percebe verão, inferno, né? Quentura e mormaço. Mas nesse aspecto de estações do ano, a primavera ela traz esse quadro do belo, do que é lindo de se observar. Então, o jardim não é um lugar de fuga, é um lugar de encontro. Ela diz: desci ao jardim, ela desceu para encontrar o seu marido. Então agora, olha que legal, o texto nos tira do quarto da briga e nos coloca no jardim florido, o jardim do reencontro. Esse movimento aqui é muito legal. E a Sulamita, ela responde como ao tratar do noivo? Responde como alguém que não está presa ao orgulho. Alguém que se move em direção ao seu marido. E isso nos ajuda a compreender o que é a submissão bíblica. Submissão não é passividade. Ela não fica esperando que tudo aconteça. Eu perdoo, mas ele vai ter que se ajoelhar aqui nos meus pés. Porque eu sou assim, não sou danada, né? Não é isso. Submissão não é passividade. É ir. Não é esperar que tudo aconteça. Então ela coopera ativamente para restaurar o relacionamento. Não é uma coisa unidirecional. É mão dupla. Então a mulher de Deus não é chamada para ficar alimentando guerras dentro do próprio lar. Porque Provérbios fala, né? Que eu não me lembro agora a comparação. Que ele fala assim: é melhor alguma coisa do que viver com uma mulher birrenta dentro de casa, né? Vocês devem lembrar desse provérbio. É melhor o quê? Bota o versículo se você achar aí, porque ele está fazendo mímica. Eu sou péssimo, cara. Não é? Sou péssimo. Se você gesticular com a boca, aí é que eu não vou entender mesmo. Vou dizer, foi gol de quem? Né? Não vou entender nada. Se você encontrar aí, pede ajuda aos universitários aí. Tem um pastor aí do seu lado que pode ajudar. Mas fala do problema da mulher birrenta. Eu acho que é Provérbios 7, deve estar por ali. Então, mulheres, vocês não podem usar a sua influência dentro de casa. Está aqui. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Tem esse. É muito bom. Goteira incomoda, né? Mas ele fala de um outro, de uma mulher que é melhor você morar lá no cantinho da sua casa do que viver no mesmo. Estou lembrando, mais ou menos assim. É melhor você morar no puxadinho, na casa do cachorro, do que com uma mulher briguenta dentro de casa. 21:9. Bota aí Provérbios 21:9. Aí, Lombardi, olha aí, vamos lá. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Pronto. Então, assim, aí a mulher deve estar achando agora, é só a mulher. Eu estou lendo o texto bíblico, certo? Eu estou lendo o texto bíblico. Tem homem que, mas veja aqui, observe um detalhe. Em Gênesis a mulher foi que comeu do fruto. E em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz, porque a mulher não deve exercer autoridade, porque ela que comeu primeiro da maçã, né? Então, tem esse aspecto aí, que a mulher é mais suscetível a fazer isso.
por uma coisa chamada hormônios. Para visitar lá o castelo de Chantilly, deixa Deus te usar, entendeu? Deixa Deus te usar. O jardim é o lugar do reencontro. Procure esse jardim. A mulher não tem que ficar esperando, veja que a atitude da sulamita foi de ir atrás. Então, isso é submissão. Esse é o papel da mulher também. Então, você, esposa, uma pergunta: você está deixando de lado o orgulho? Tem deixado o orgulho, a mágoa e o silêncio? Tem deixado tudo isso para irem de boa? Eu errei ou você errou, não interessa mais. O que interessa é o amor de Deus reinando em nosso lar, acima dos erros. Mas, meus irmãos, falando aqui parece tão fácil, né? Fala sério, falando aqui parece muito fácil. E é muito difícil, na verdade. Porque o nosso ego, nosso coração é muito orgulhoso. Mas prometendo a cura, eu apontando o caminho bíblico para a restauração. No casamento, o amor de Deus nos conduz da crise ao contentamento. E onde é que está o contentamento nessa história? É agora, né? 7, do 1 ao 10. Veja bem, nesse momento aqui, já até apareceu a legenda aqui, ó. Cenas impróprias para menores de 12 anos. Tá vendo aqui, ó? Pode conter conteúdo sexual, nudez, tal. Muito bem. Já apareceu a legenda. E nem horário ainda, nem é 10 da noite. Agora vamos ler o capítulo 7, versículos de 1 ao 10. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. Ela vai dizer, ó, gostou? Eu comprei na Pompeia, né? Então, as curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta bebida. Parece um umbigo fundo, né? O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Deve estar empachada. Como é que você sabe? A mulher hebreia, ela andava como a brasileira, com o busto de fora? Como é que você acha que ele está vendo o umbigo? Nudez. Estão se admirando. O seu pescoço é como uma torre de marfim, olha aí.
Os seus olhos como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bat-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, essa é nariguda, voltada, ainda diz para onde aponta, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. E ele disse aqui, lá no capítulo 5, que parecia lã de cabra, né? Ondulada. E ainda diz, um rei está preso nas suas tranças. Então, bem abraçado. Né? Também tem um rei preso nas tranças do seu cabelo. Como você é linda. Como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir nessa palmeira e colher os seus frutos. Sejam seus seios como cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como das maçãs. Você percebeu a cena? O aroma da respiração, os seios como cachos de uvas, os seus beijos são como bom vinho. Aí a esposa completa: vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Tem muitos lugares que bota assim, né? Opa, com limão, por favor, que o pastor não trouxe com limão da próxima. Obrigado, viu? Aí tem uns anéis na Gilgal que tem uma inscrição em hebraico que diz: eu sou do meu amado e meu amado é meu, né? E uma vez eu perguntei para a vendedora, eu disse: mas por que isso? Não, porque o amado é Cristo. Eu ouvi isso, né, da vendedora. Aí eu acabei não comprando um anel, comprei um outro lá. E eu fiquei com isso na cabeça depois. Eu fui lá, né, tal, que nem fala assim, eu sou a rosa de Saron, diz que é Cristo. Mas não está falando disso, não. O amado é Salomão. Então tem uma forçação, muito obrigado, uma forçação de barra para que colocar Cristo aqui na leitura, mas não é por aí não. Então, observe que o amor, olha o movimento do texto, da crise ao reencontro, e agora, o que essa seção aqui do texto nos mostra é que após a crise, é preciso voltar a desejar um ao outro. Veja bem, em meio à crise é preciso valorizar um ao outro, em meio à crise é preciso ir ao encontro do outro, e agora após a crise, é preciso voltar a desejar um ao outro. Esse é um movimento do amor, é um movimento do texto. Então, o primeiro passo para a restauração foi voltar a valorizar. O segundo passo, o reencontro. E agora, o amor do casal exige um relacionamento mais profundo e íntimo, que é o desejo pelo cônjuge. O texto faz uma descrição do casamento no seu auge, o casamento no seu clímax, o sexo. Pode dizer essa palavra aqui, pastor? Pode, né? Obrigado. Não há contentamento no casamento sem sexo. O sexo blinda o casal das tentações, né? Então, em 1 Coríntios 7, veja, é tão sério e importante que em 1 Coríntios 7 o apóstolo Paulo diz que a privação sexual deve ser evitada, exceto se o casal quiser se dedicar à oração. Mas o casal, viu? Não é o marido chegar para a esposa: hoje tem, amor? Ela: não, estou em oração. E vai usar isso como desculpa para punir. Não é por aí. Tem que haver o consentimento mútuo e temporário. Então, quantas vezes o casal deve se unir no seu leito? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por mês? Isso é do casal. O texto não está falando de quantidade. O texto está falando da essência. Isso existe no casamento e deve ser buscado. Então, Salomão, ele se delicia na esposa dessa forma. Ele descreve a Sulamita
dos pés à cabeça. Um desejo mostrando admiração, encantamento pela sua amada. Então, esse amor, quando saiu da crise, ele não ficou só nas palavras, ele não ficou só em tratar bem um ao outro, ele também se manifestou no ápice de um casamento. E é importante observar isso: a crise não matou o desejo, mas ela pode matar. Casal que briga, vai inevitavelmente perder o desejo pelo outro, e coloca ambos em tentação sexual, porque Cristo, ele eleva o padrão. A gente considera adultério no fingir dos ovos, na maioria das vezes é assim, né? A gente considera o adultério na prática real, mas a gente não pensa como Cristo ensinou: se eu olhar com olhar intenção impura, já pequei, já adulterei. A gente não costuma pensar assim, a gente costuma até aceitar esse pensamento como fetiche, como algo bom, como algo bonito, por mais que não se realize. Mas o desejo do homem é para a esposa. Observe que isso também já está em Gênesis 3. Só que com o pecado isso foi agravado. Com o pecado, Deus disse para a mulher: o seu desejo será para o seu marido. Mas isso numa forma, no contexto de pecado, de corrupção, de queda. Mas aqui, o desejo para o marido é algo espontâneo, algo voluntário. Então, por isso que ela diz: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim, ele me deseja de novo. A crise, o fato de eu não ter aberto a porta, isso não matou, isso não minou a nossa relação. Quando a sulamita percebeu isso, ela passou a ter certeza do seu pertencimento ao seu marido e dele a ela. Aí você fala assim: mas essa questão de pertencimento para Salomão é complicada, porque Salomão teve 1000 mulheres. E ele até fala no texto aqui, né? 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número. Mas observe que ele não fala das 1000. 60, 80. E tem algumas propostas para explicar isso aqui, que o texto não responde. Mas é possível que essas mulheres, muitas delas, percebam que Salomão está num castelo, um palácio, repleto de mulheres. Mas ele era o único homem? Havia os soldados de Israel moravam no palácio também. Podiam ser as mulheres dos soldados que viviam ali, no meio daquele palácio, e ele compara a sulamita a elas. Né? Tem essa perspectiva. Eu já vi um autor também dizendo que poderia ser do harém de Davi que ficou. O harém que Davi tinha, e ele compara a sulamita a essas mulheres. Ou talvez o texto não mostra isso, mas se ele conheceu sulamita no fim da vida, enfim. Mas o ponto é, de todos os romances, de todos os amores que ele teve, né, ele amou apenas uma. Ele se entregou em amor e reconheceu esse amor em apenas uma, né? E aí aquele cantor, né, deve ter lido cântico para cantar. Já tive mulheres de todas as cores, né, diversidade, muitos amores. Qual é o nome do cidadão? Zeca Pagodinha? Martim da Vila, é isso mesmo. Muito bem. Sabe o que é lindo aqui? É que o amor bíblico, ele não para na trégua. Ele é reacendido na união, no matrimônio do casal. A tônica nessa sessão de Cântico dos Cânticos é o ápice da conciliação. O amor reconciliador. O amor que não fica na mera declaração, mas é o amor que reaproxima intimamente o casal. Meus irmãos, reconciliação sempre tem um custo. O custo foi passar por cima do coração ferido, do ego ferido. O custo foi dizer assim: eu vou atrás do meu esposo, eu preciso reencontrá-lo. O custo foi exercer a liderança. O custo foi permanecer submissa. Reconciliação tem um custo. Quando um casal entra em conflito, ambos esperem que o outro dê o primeiro passo.
Ah, foi ela que errou. É Gênesis todinho, né? É ele que precisa me procurar, porque foi ele que fez. E assim os dias passam, silenciosamente, a distância cresce. Mas isso acontece no meu casamento. Eu sei que o casamento de vocês é mil maravilhas. Amém? Eita, diga amém, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a reconciliação realmente só vai acontecer quando você decidir pagar o preço, tá? Seja homem, seja mulher. Às vezes é o marido que vai abrir mão, vai pagar o preço. Às vezes é o marido que vai admitir que estava errado. E às vezes é a esposa, né? Às vezes é a esposa que precisa confiar depois de ter sido ferida. Ele já me feriu tanto, mas você vai ter que voltar a confiar que ele está sendo trabalhado por Cristo. Então, antes de Deus pedir isso a nós, Deus nos convida a olhar para seu Filho. Observe o seguinte: quando a humanidade se afastou de Deus, Ele não esperou que nós dessemos o primeiro passo. E na verdade, nem conseguimos isso. Então Deus trouxe o noivo ao nosso encontro. Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Quando estávamos separados de Deus, Ele nos reconciliou. E o custo não foi apenas um pedido de desculpas. O custo não foi uma conversa difícil de Jesus. O custo foi a cruz. A cruz reconciliou o mundo com Deus. Então, diante disso, nós somos lembrados de que nenhum passo em direção à reconciliação dentro do seu casamento será mais caro ou mais custoso do que o de Cristo indo até a cruz para nos reconciliar com Deus. E é esse amor que Ele nos ensina a refletir dentro do casamento. Efésios 5 ensina esses princípios muito bem, eu acredito que os irmãos conhecem. Então, veja só, talvez existam casais feridos que voltaram, mas não se entregaram mais. E isso precisa ser consertado, porque se não houver contentamento dessa forma, os ruídos gerados pela crise podem voltar a sondar o seu ouvido. Agora, talvez hoje Deus esteja chamando você, marido, a crucificar o orgulho. Essa é a cruz para você levar. Talvez esteja chamando você, esposa, a voltar a se entregar ao seu marido, não por medo, não pela crise do desejo, deixando toda a resistência acumulada, mas por submissão e entrega ao seu marido, como deve ser. Essa é a sua cruz. Quando a crise acontecer, uma pergunta pode deixar os dois chocados e bastante perplexos e reflexivos. A pergunta não é: quem tem razão? E o conselho para quando você aconselhar casais, a pergunta a ser feita é: quem está disposto a se parecer mais com Cristo? Quem? Quem de vocês dois que está brigando quer parecer mais com Cristo? Então abandone seu orgulho e se reconcilie. Vamos agora fazer um contraste deste casal com Adão e Eva, no Éden? Em Gênesis 3, logo após o pecado, o casal se envergonhou um do outro, ficaram nessa transferência de culpa, conflito, disputa de poder, palavras de acusação, quebra de parceria, disputa e ataque e defesa, e o movimento de afastamento um do outro. O amor de Deus refletido no casamento de Salomão e Sulamita mostrou que os efeitos do pecado podem ser revertidos e superados através do perdão. O orgulho ferido de Salomão deu lugar à sua compaixão e dignidade pela esposa. O abandono da Sulamita deu lugar à sensação de proteção, de segurança. E as palavras que feriam deram lugar às palavras que curam. Houve um movimento intencional de reencontro, de reconciliação entre o casal. Em Cristo, essa história ganha sua expressão máxima e na nossa vida também. Por quê?
Porque o amor abnegado de Cristo, meus irmãos, é o exemplo do amor que tudo sofre, tudo suporta e tudo espera. Se você ler Cântico capítulo 3, o casamento, você vai ver que aqui na nossa cultura é a noiva que entra, né? O ápice do casamento numa festividade é a noiva entrando em busca do noivo. Mas no casamento hebraico não. Quem entra é o noivo. Ele é a sensação. A noiva está aqui à espera. E o noivo vindo. E essa imagem que nós aguardamos hoje. Cristo vindo para buscar a sua igreja. O noivo vem em direção à sua noiva. Ele faz o movimento. Então, o amor abnegado de Cristo não desistiu quando nós o traímos. O amor abnegado de Cristo não desistiu de nós quando a gente quebrou a aliança. Quando a gente peca. Ele não desiste de nós. E aqui uma pergunta me inquieta. Talvez você diga: pastor, é muito bonito, mas eu ainda não creio que Deus tem esse poder. Meu casamento está à desgraça, à ruína. Então eu te pergunto: se Deus em Cristo teve poder para reconciliar o mundo com Deus, Ele não tem poder para reconciliar o seu casamento? Ele não tem? Quem quer se parecer mais com Cristo? Essa é a pergunta que vai nortear o casamento. O casamento vem de pessoas imperfeitas, mas o perfeito amor cobriu a imperfeição. O perfeito amor de Cristo. Nós que fomos amados devemos também fazer o mesmo. É por isso que o casamento cristão é diferente. A gente não faz como o mundo faz. Atenção, mulheres. As outras mulheres aqui no texto, no versículo 9 do capítulo 6, as outras mulheres vêm e dizem que ela é feliz. Então a quem você dá ouvidos da porta da igreja para fora? As suas amigas do mundão? É, mulher, deixe ele. Não, mulher, você está certa. Não escutem. Cerquem-se de crentes. Esse quadro que foi pintado aqui por Salomão é isso que o mundo precisa admirar no casamento cristão. É isso, o evangelho no lar. O mundo está cheio de ideologias humanistas, existencialistas, diabólicas sobre a relação entre marido e mulher e tornando isso arcaico e ultrapassado. E nós somos a pintura que reflete o amor de Deus pela igreja, o amor de Cristo pela sua noiva. Nós somos o amor do evangelho refletido no mundo. O casamento existe para isso. Eu sinto muito de decepcionar, mas o seu casamento não é para a sua autossatisfação, é para a glória de Deus. Se você pensa assim, que o seu casamento é para a autossatisfação do outro, é um pensamento equivocado. Porque existimos para a glória de Deus e é pela glória de Deus que permanecemos casados. Por isso que a gente tem que se parecer mais com Cristo e menos conosco. Amém? Difícil, né? Não é simples, não. Mas não tem mágica para resolver casamento. Apenas obedecer a palavra de Deus. Vamos orar? Deus bondoso e misericordioso, nós agradecemos ao Senhor por nos conduzir pela revelação da Tua palavra em direção à Tua glória. Nós pedimos a Deus que o Senhor já quebrante e restaure os corações aqui presentes. Os maridos, nós maridos possamos entender, ó Deus, que liderança não é fraqueza. Liderança é abrir mão também. Deixar de lado o nosso orgulho, o ego ferido. E protegermos, admirarmos, buscarmos a nossa esposa como protetores, como responsáveis, como sacerdotes do lar. Amando-as e dignificando-as cada uma. Dignificando a nossa esposa em cada situação que nós vivemos. Em meio à crise e em meio à alegria. As esposas, ó Deus, a passividade e a submissão não é pecado, é uma prescrição, é direção da Tua palavra para o coração. Ser submissa a essa liderança,
coloca a mulher, ó Deus, na posição em que o Senhor almeja, na proteção que é a mais confortável para ela, a posição de protegida e não de protetora, a proteção de amada. Ó Deus, é a proteção, é o caminho que conduz o casal à harmonia, da voz que fala, do ouvido que escuta, da voz que lidera e o coração que atua em submissão. O mundo vai dizer que isso é ridículo, ultrapassado, machista, feminista e todas essas questões. Mas nós estamos vivendo hoje a oportunidade de refletir o Evangelho, de conhecer o Evangelho dentro do próprio lar, através da vida um do outro. Conduza, ó Deus, cada casamento aqui nessas verdades bíblicas, possamos parecer muito mais com Cristo do que com quem nós queremos, do que com a razão que nós achamos que temos. Peço, ó Deus, que se houver casamentos em crise, o Senhor que teve poder para reconciliar o mundo em Cristo também reconcilie cada casamento. Que essas crises não diminuam, mas produzam o reflexo do amor de Deus, conduzindo cada um da crise ao contentamento. Assim nós rogamos no nome de Jesus, o Cordeiro. Amém. Aí, ó, 30 minutos, não foi? Amém, meus irmãos. A oração do pastor Cristier já é a oração final. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É um prazer recebê-lo aqui, Vanessa, vê-los novamente. E a todos os irmãos que nos visitam. Após aqui esse momento, tem um coffee break ali que Vinícius já está comendo, inclusive. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã nós não teremos a nossa escola bíblica. Então aproveitem a manhã de vocês. E amanhã, logo mais às 18h30, estaremos aqui louvando a nosso Deus, se assim for da vontade dele. Deus abençoe a cada um dos irmãos e amém.